Diz aí para o seu irmão: o reino de Deus. O reino de Deus Não foi só para estabelecer em você. não foi só para estabelecer em você, Mas para ser manifestado. mas para ser manifestado. Vamos lá, João 16, versículo 5. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Amém. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Aleluia. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amém? Amém. Amém. E aqui. Aleluia. No versículo 5, Jesus diz: agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. O Senhor Jesus, quando estava aqui nesse lugar, ele sabia de quem, né, ele era. E no mesmo momento ele sabia para onde ele estava indo. E ele, às vezes, andando com seus discípulos, ele falava: eis que o homem... Deixa eu pegar aqui. Falava: agora estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas, e eles os condenarão à morte. Então, Jesus fez o que ele tinha de fazer, mas ele sabia que ele devia de passar pela morte. Uma morte e depois que ele ressuscitou, nós receberíamos um benefício, porque quando ele morreu, nós morremos com ele. No momento que ele ressuscitou, eu e você ressuscitamos com ele. Amém. E hoje nós aceitamos o Senhor como o único Salvador da nossa vida. Não aceitamos uma religião, uma ideia de salvação, mas nós aceitamos Ele em nosso coração. Amém. Então, ele sabia para o lugar que ele estava indo. Ele queria voltar ao lugar de sua origem. No momento em que Jesus estava sendo crucificado, houve um momento em que ele falou assim: Pai, por que você está me abandonando? Por que você me abandonaste? Na verdade, Deus nunca abandonou o Filho. Jesus falou aquilo porque ele estava sentindo todo o pecado da humanidade. Sim. E estava sentindo o que é ser uma pessoa sem a salvação. Olha só. Então, todas as pessoas hoje que não têm o Senhor, o único Salvador pessoal, estão fora da presença de Deus. O pecado
o impacto do pecado foi tão forte que parece que a humanidade nunca teve intimidade com Deus. Então foi isso lá naquele momento em que Jesus estava sendo crucificado. Foi isso que ele sentiu naquele momento. Por quê? Porque tem várias pessoas que estão nesse momento dizendo assim, ó, eu preciso de alguém. Eu sinto que eu preciso de alguém. Quando as pessoas começam a ter esse pensamento, é porque existe algo lá dentro delas que está berrando: ah, papai, eu quero voltar. Eu quero voltar ao meu lugar de origem. No versículo 7, Jesus falou assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não crerem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está condenado. No momento em que uma pessoa ela recebe o Senhor Jesus, ela não recebe só o Filho, só Deus e o Espírito Santo. Ela recebe toda a essência dos céus. O céu está no coração dela. E ela começa a ler o Evangelho, começa a meditar, e ela começa a perceber que ela não só venceu a alma dela, mas ela venceu um inimigo que estava usando ela como marionete. Então, quantas pessoas hoje estão sendo usadas como marionete, enquanto no momento eu e você fomos libertos dessa marionete. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas hoje que sabem de quem são, sabem para aonde for, assim como Jesus sabia para onde ele ia, mas elas não estão manifestando o que tem nelas, que é a salvação, que é o reino de Deus. Então, para onde nós estamos indo? Queremos só matar a nossa carne? Queremos só jejuar? Queremos só orar em línguas? Queremos só ler o Evangelho? Só meditar? Só vir aqui? Não, a gente precisa manifestar o que é nosso. Amém. Assim como Jesus falou, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, eu o tornará conhecido a vocês. O que é de Jesus? O que Jesus tem? Ele tem um Pai. Os dois cegos de Jericó, quando eles percebiam que Jesus estava passando, eles não estavam chamando um homem qualquer. No momento em que eles foram curados, eles viram quem? O Pai. E naquele momento que eles foram curados, eles não seguiram mais Jesus. Por quê? Porque eles sabiam de quem eles eram. A imagem real te leva a um lugar de destino. E a imagem real é o Filho levando eles ao Pai. Amém. Ao Pai. Então o Senhor Jesus já nos levou a Deus, que é nele mesmo. E no versículo 15 ele continua: tudo o que pertence ao Pai é meu. Fala de novo: por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, eu tornará continuar vocês. De novo ele repete. Amém. Então, no momento em que nós recebemos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Amém. E Deus também. E aqui em Lucas 23, versículo 46, Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
e havendo dito isto, expirou. Tem muita gente nesse lugar onde Jesus estava. Eu acho que até o apóstolo falou isso. Muita gente, né, está no mesmo lugar que Jesus estava, naquele lugar assim. Só que não querem morrer, não querem devolver a Deus a sua vida toda. Porque Jesus disse: Pai, eu entrego a Ti o meu Espírito. E muitas pessoas estão talvez passando por várias coisas que Jesus passou, mas não estão conseguindo, na verdade, entregar a sua vida como tem que fazer. Assim como Jesus foi guiado pela voz de Deus, assim nós também devemos ser guiados pela voz de Deus. Que Jesus iria falar de verdade foi assim, que ele falou que ele ia morrer, ressuscitar. Depois disso ele passou aqui 40 dias e subiu aos céus. Aconteceu isso com ele quando ele estava em Betânia. Só que o maior sonho de Jesus é ver a natureza dele mesmo naquelas pessoas e em nós. Amém. No momento em que os discípulos eles receberam o batismo com o Espírito Santo, certo? Quando acabou, eles ficaram maravilhados, sim. Mas o que eles queriam fazer é o que? É evangelizar. Então o reino de Deus foi estabelecido na vida deles e eles não perdiam tempo. Eles foram falar do amor que eles receberam para aquelas pessoas que estavam ali, porque no momento que tinha bastante pessoas, eram pessoas de nações diferentes. E ali já dizia que o evangelho ia ser o que? Pregado a todas as nações. E Amém. foi aí que começou, tinha pessoas de nações diferentes, não tinham só judeus. Então eles não perdiam mais tempo, porque eles sabiam de onde eles eram, eles sabiam para onde eles estavam indo. Amém. Eles não estavam preocupados com mais nada, se eram perseguidos, ou se estavam passando fome, ou se estavam passando dificuldade. A felicidade dele verdadeiramente era o que aconteceu com eles de receber o reino de Deus. Amém? Amém. Amém.